Fala, vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero ter uma conversa sincera com vocês acerca de dois assuntos. Eu quero contar uma experiência pessoal que marcou muito a vida, não só minha, mas da minha família, quando eu era pequeno, e trazer algumas reflexões, inclusive de opinião alheia e termos que as pessoas utilizam, por exemplo, como chamar alguém de amigo e nascer em um lar humilde. Só que antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e venha junto comigo para esse vídeo. E para iniciar essa nossa reflexão de hoje, eu quero fazer uma leitura do livro de Mateus, Novo Testamento, no capítulo 5, aonde fala acerca do Sermão do Monte. Preste bem atenção, esse texto é profundo. Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos e ele começa a dizer e ensinar da seguinte maneira: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começa falando: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nessa passagem é basicamente o estilo de vida de Jesus, o que ele acreditava, o que ele vivia. Ele transmite a essência do evangelho para os seus discípulos, ele nos ensina aqui nessa passagem. Sempre que eu tenho um insight, eu anoto no meu caderno. E esses dias eu estava lendo justamente essa passagem, e essa passagem me saltou aos olhos na seguinte expressão: você já ouviu alguém falar? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que eu vim de um lar humilde, eu nasci em um lar humilde. E logo as pessoas associam a palavra humildade com pobreza, sendo que humildade e pobreza não significam a mesma coisa. A palavra pobreza traz o seu significado de você ter falta de algo, você depender de algo. E a palavra humildade vem no seu significado de você ter consciência de que você não tem uma habilidade e você reconhecendo sua incapacidade, você querer aprender. Então, ou seja, humildade é o querer aprender e pobreza é a falta de ter. Ou seja, não significa que você nascer num lar pobre não significa que você é humilde. Pelo contrário, na maioria das vezes nós vemos uma característica nas pessoas mais pobres na ausência de humildade, ou seja, a ausência da consciência de querer aprender sobre a sabedoria da vida. Quando alguém expressa de que veio de um lar humilde, nós entendemos essa expressão como a pessoa veio de um lar em que teve falta da condição financeira. E aí nós relevamos o significado. Só que a partir do momento em que essa frase ela é repetida o tempo inteiro, acaba interiorizando o nosso consciente de que pobreza é sinônimo de humildade, quando na realidade não significa isso. E a palavra de Deus fala acerca dos bem-aventurados serão vós, os humildes de espírito. Aqui ela traz a conotação de que os humildes de espírito traz a ideia de que você tem a consciência de que você é incapaz de viver ausente de Deus, ou seja, você é dependente de Deus o tempo inteiro. E por você ser dependente de Deus, toda a tua devoção, toda a tua atenção, toda a tua dependência, adoração e toda a tua esperança está direcionada nele. E você sabe que ele é uma fonte inesgotável e nele você estará sempre aprendendo. Então esse é o verdadeiro sentido da humildade na passagem da bem-aventurança.
E quando ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, aqui está trazendo uma realidade de que na eternidade nós sermos perseguidos aqui nessa vida, nós passarmos por provações, por situações difíceis, quando nós chegarmos na eternidade, nós receberemos e nós nos encontraremos com Jesus de braços abertos e Ele enxugará todas as lágrimas. Essa passagem mostra a essência do verdadeiro evangelho. Eu gostaria de fazer essa reflexão e trazer esses pontos. Linkando a isso, eu quero contar uma experiência pessoal que aconteceu com a minha família. Hoje de manhã eu estava conversando, eu, minha mãe e meu irmão mais velho, e aí ela contou para nós que um dia nós morávamos no Nordeste do Brasil, nós não tínhamos condição. Nesse dia, nós vivíamos na pendura, ok? Muito pobre mesmo. E nesse dia em específico, o meu pai, ele era dirigente de uma igreja, ou seja, era um pastor, dependendo da comunidade, chama de diversos outros nomes, mas ele era um líder espiritual. E nós sempre recebíamos visitas de diversos estados do Brasil na nossa casa, mesmo nós não tendo condição, mas nós sempre repartíamos o pão que tinha na nossa mesa, recebíamos pessoas de todo lugar do Brasil e como um bom cristão pentecostal, nós gostamos de orar, então nós reuníamos, oferecíamos o melhor que nós tínhamos e depois nós íamos orar, agradecer a Deus por aquela oportunidade. E uma dessas oportunidades, meu pai recebeu um telefonema de que alguns irmãos, pessoas a qual nós não conhecíamos, de São Paulo, iria visitar a nossa casa. E nós estávamos passando por uma situação extremamente difícil. E eu lembro que todas as vezes que nós recebíamos a ligação de que iríamos receber alguém, batia aquele desespero. E nesse dia em específico, minha mãe ficou bastante preocupada e ela olhou na conta e não tinha R$1. Cara, não tinha R$1. E ela saiu desesperada em direção a um conhecido nosso, que era empresário, que tinha dinheiro, e pediu R$20 emprestado para poder fazer uma janta e servir para aqueles irmãos que estavam nos visitando. E como nós tínhamos sempre hábito de fazer isso, receber pessoas na nossa casa, oração, dar pouso para as pessoas, minha mãe foi, comprou macaxeira, aqui no sul chama de aipim, comprou charque e comprou mais uma fruta. E fez aquele banquete na nossa casa e sempre que chegava as visitas, primeiro comia as visitas, os mais velhos, e as crianças ficavam por depois. E lembro-me que eles comeram, agradeceram, e minha mãe muito preocupada porque tinha pegado aquele dinheiro emprestado para poder entregar uma comida decente para aquelas pessoas comerem, nossos irmãos comerem. E de repente eles comeram, eles ficaram bastante felizes, e como pentecostal nós somos o que? Orar. Cristão foi orar. E na hora da oração, para você ver que Deus, Ele trabalha de diversas formas e é muito poderoso, isso é uma experiência pessoal. Naquela oração, uma das mulheres que estava ali, ela tinha o dom que nós chamamos de clarevidência. No meio pentecostal é muito comum isso, apesar de que tem alguns meios cristãos que não acreditam na atualidade dos dons, mas o pentecostal, ele tem vivência nisso. Por exemplo, eu tenho muita experiência nessa área, com vários amigos, até mesmo comigo, já vivenciei, já presenciei frequentemente. Então, no meio pentecostal isso é normal. Tem muita coisa que é cópia, mas tem muita coisa verdadeira e deixa as pessoas impactadas, tá certo? E, de repente, depois que aquela mulher e aqueles irmãos comeram, nós fomos orar e na oração, depois, já no finalzinho, ela virou para minha mãe e falou: é verdade, mulher, que hoje eu desejei comer aipim, desejei comer charque, uma comida de qualidade nordestina, mas é verdade que você não tinha R$1 para fazer essa janta para nós. E ali, Deus tomou ela naquela ministração e ela começou a profetizar. É algo que nós chamamos de prever o que iria acontecer no futuro, com a nossa família, com a nossa casa. E na palavra de Deus tem uma referência sobre isso. Na palavra de Deus fala que muitas pessoas, sem saberem, receberam anjos na sua casa, porque elas cumpriram o mandamento da hospitalidade. E aqui vai o primeiro ensino. A minha casa, a casa dos meus pais, sempre foi uma casa de hospitalidade. Sempre teve a porta aberta para quem necessitava. E hoje nós desfrutamos
de tudo o que Deus ministrou na vida dos meus pais através da hospitalidade, nós não se arrependemos de nada, porque não que nós fizéssemos com segunda intenção, mas nós somos prova viva de que quando você ajuda alguém que está precisando de ajuda, Deus ele te recompensa aqui na terra e na eternidade, porque isso é princípio, ok? E claro que você tem muita experiência também que você leva para a vida, porque você não vai abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa, ok? Mas você acaba sendo impactado de diversas formas, e nessa experiência pessoal, essa irmã começou a pregar para a nossa família, e uma das coisas que ela falava era que hoje vocês não têm R$1, mas vai chegar um dia em que vocês terão para dar e não para emprestar. E hoje nós vivemos isso. E eu quis compartilhar isso com vocês para que vocês entendam que a palavra de Deus ela tem poder, a palavra de Deus ela é poderosa. E que quando nós nos debruçamos diante da palavra dele e acreditamos no que está escrito, Deus de alguma forma ele fala conosco. E baseado nessa experiência, nós conversando hoje pela manhã, nós entramos em diversos assuntos, inclusive de relacionamento, minha mãe contando a experiência de vida dela, nos ensinando acerca de como funciona o corpo da mulher e falando também acerca da experiência de casamento, transmitindo a sabedoria para nós. Ela contou essa experiência que nos impactou de uma forma muito poderosa. E nós ficamos relembrando desse acontecido, em que em uma oração, por um esforço em que meus pais fizeram, de servir uma janta para pessoas que eles não conheciam, mas que partilhavam de uma mesma fé em Jesus, Deus se utilizou de uma mulher desconhecida, de uma irmã desconhecida, para profetizar o que iria acontecer na nossa vida. E diversas vezes aconteceu isso, de a gente ir em locais e de repente encontrar com alguém virar e profetizar. Cara, isso é muito top. Deus se utilizar de um vaso de barro. E a reflexão que eu quero trazer é, mesmo Deus se utilizando desse vaso de barro, nós temos que ter a consciência de que essas pessoas, elas foram utilizadas por Deus, mas não significa que essas pessoas estão no rol de amigos. Entende? Porque eu posso ser uma pessoa cheia dos dons espirituais, eu posso ser uma pessoa que tem o poder de falar e impactar o coração das pessoas, mas não significa que se eu ser utilizado para ser bênção na vida de alguém, essa pessoa tem o direito de me colocar no rol de amigo. E para aprofundar mais o nosso vídeo, a reflexão que eu quero trazer é que nós ficamos mais preocupados com a opinião alheia do que propriamente a opinião de Deus a nosso respeito. E por que eu estou falando isso? Porque o simples fato de você, por exemplo, gravar um vídeo e colocar na internet, pessoas que te conhecem de um determinado tipo de ambiente próximo de você, elas vão te julgar porque elas têm uma imagem a seu respeito, que não é a imagem que Deus tem de você, mas é a imagem da fantasia da cabeça delas, que elas criaram e que elas acham que você tem a obrigação de seguir aquele tipo de comportamento que na mente delas, elas acreditam que é certo. E por que eu estou falando isso? Porque você vê que existe um padrão na maioria das pessoas pobres, que é o padrão de fofocar, falar mal da vida alheia, reclamar o tempo inteiro e perder tempo cuidando da vida dos outros. E quando nós lemos o sermão da bem-aventurança, ele fala claro conosco: bem-aventurados humildes. Se eu tenho a humildade, ou seja, a consciência de que eu preciso aprender algo o tempo inteiro, preciso crescer e desenvolver espiritualmente para se tornar um filho de Deus melhor, eu não tenho tempo para estar fofocando acerca da vida dos outros. Eu não tenho tempo de ficar me escandalizando, ou seja, de ficar chocado ao ver um stories de alguém. Pelo contrário, se eu ver um stories de alguém tendo um comportamento a qual, na minha visão, não é um comportamento correto de acordo à minha criação, eu vou orar por ele. Porque a minha fome e sede da justiça, ela automaticamente não deixa de lado também a misericórdia de Deus. E mais para frente vai falar acerca do bem-aventurados misericordiosos. Os misericordiosos, eles são movidos por esse fruto do Espírito de tal ponto que quando ele olha para alguém, ele não vai simplesmente enxergar pela aparência.
ele vai enxergar o que está por detrás, ele vai enxergar a alma, ele vai enxergar o espírito daquela pessoa, ele vai enxergar o que eu posso fazer para impactar e transformar aquela vida. Quando eu penso dessa forma, lendo o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, logo eu deixo de lado a questão de ficar falando mal da vida alheia, de ficar fofocando, de perder tempo com mesquinharia, perder tempo de rancor. Logo, eu começo a interpretar e colocar cada pessoa no seu devido lugar para fechar a nossa abertura do nosso raciocínio de que existe colega, existe conhecido, existe companheiro e existe amigos. Não coloque no rol de amigos pessoas que só são conhecidas. Eu sempre deixo bem claro no meu ambiente de trabalho. Eu digo, aqui eu não tenho amigos. Eu tenho pessoas a qual eu respeito, eu admiro, eu gosto de conversar e de trabalhar junto. Mas amigos, nesse ambiente, até o momento eu não tenho nenhum, porque biblicamente o amigo ele só nasce na hora da grande tribulação, ou seja, quando nós estamos no fundo do poço, aparece alguém e estende a mão, e essa pessoa faz algo por nós, não na segunda intenção, não na intenção de ser beneficiado, mas porque essa pessoa enxerga algo em nós, ela estende a mão e nos dá uma oportunidade de sair do buraco. Ou seja, tem que haver o teste do tempo, tem que haver o distanciamento, tem que ter um ambiente de tensão, tem que ter verdade nesse relacionamento, ou seja, o cara fala algo pra mim que pode até me ferir, mas é o que vai fazer bem pra mim e eu conseguir compreender isso. Amizade de verdade é isso. E a própria palavra vai dizer que no meio da aflição, no meio da angústia, você encontra pessoas que se tornam mais valiosos que irmãos, amigos. Então eu não posso colocar pessoas que trabalham no mesmo ambiente que eu no rol de amigos, porque aquela amizade ela só está firmada em uma diplomacia temporária. E que diplomacia temporária é essa? Ou que firmamento é esse? É a empresa, é o intermediário. A partir do momento em que eu ser desligado daquele ambiente, essas amizades elas vão por água abaixo, porque não era amizade, era diplomacia. Era tolerância. Não descarta a possibilidade de, nesses ambientes, nós nos depararmos e conhecermos pessoas que nós levaremos para a vida e se tornaremos grandes amigos. Só que, particularmente falando de mim, tem pessoas no meu ambiente de trabalho em que, se eu for montar um negócio, eu convidaria sem sombra de dúvida para estar junto comigo nesse negócio. Assim como eu já recebi convites de pessoas do meu ambiente de trabalho para ser sócio também. Tá entendendo? E são pessoas que compartilham da mesma visão que eu. E eu falo, cara, esse cara entrega resultado. Eu chamaria esse cara para ser sócio e possivelmente nós poderíamos nos tornar grandes amigos. Porque esse cara entrega resultado. Eu gosto da forma como ele se comporta, eu gosto da posição, da postura do camarada, portanto eu chamaria esse cara para ser sócio. E com certeza nós nos daríamos muito bem. Só que nós temos que ter bem claro, já tem pessoas que eu olho e eu falo, essa pessoa eu não quero nem ter amizade. E um dos exemplos de pessoas que eu não quero ter amizade, principalmente, é com gente que não é leal. Pessoas que não são leais. Pessoas que têm um comportamento de vagabundagem, de promiscuidade, eu passo longe. Uma das coisas que você pode me perguntar, Micael, o que você procura numa pessoa para se relacionar, numa mulher? Lealdade, velho. Beleza é importante. É. Mas eu tenho muito bem claro de que a beleza, ela é passageira. Se você pegar uma foto minha, de uns anos atrás, eu nasci com a ausência de simetria, ou seja, feio. Até hoje ainda tem traços disso aí, bonitão. Ok? Só que a carreira do homem ela vai sendo transformada ao longo da vida. E quando você vai se aproximando dos 30 até 35, a sua vida ela dá uma guinada e você começa a descobrir que existem cortes de cabelo, que existem produtos que fazem com que você fique menos feio, que existem roupas que deixam você mais
visivelmente elegante, ok? Então, nós homens crescemos se acostumando com a solidão, acostumando-se com a rejeição e aprendendo a viver no silêncio. Então, quando você cresce com isso e você vai entendendo que para você crescer, você precisa passar por desafios, você se acostuma com isso. E para você, essa questão de falta de beleza já não é um problema. E aí você começa a tentar achar outras qualidades nas pessoas. E o que eu procuro, principalmente em uma mulher, é lealdade, é discrição, é saber entrar e sair. Não é beleza. Beleza é bonito, é top, é um dos atributos. Mas não é o que sustenta a minha escolha, particularmente falando. E por que eu escolho lealdade? Porque você não faz negócio com o inimigo. Quando eu estou em um ambiente, eu amo escutar as histórias de loucuras em que pessoas jovens fazem. Eu amo escutar. Porque isso já me previne de se relacionar com pessoas altamente perigosas e desleais. Então, quando eu estou num ambiente, principalmente lendo, ao mesmo tempo em que eu estou aprendendo um assunto novo, eu estou escutando tudo o que está se passando no ambiente, eu estou absorvendo e decifrando tudo que as pessoas estão falando para que eu pegue referências de quem é confiável e quem não é confiável. De pessoas que só querem atenção. Pessoas que são mendigas de atenção. Isso faz parte da bem-aventurança. Porque ao mesmo tempo que você é chamado para ser filho de Deus, ao mesmo tempo que você é convidado para entrar pelo caminho da sabedoria, você é desperto para estar analisando o ambiente a qual você está 360 graus o tempo inteiro para saber se você está alinhado de acordo com o estilo de vida de Jesus ou não. Ao mesmo tempo que você está ouvindo histórias de loucura das pessoas, de promiscuidade, de lealdade, de deslealdade, você está fazendo uma análise de você mesmo para saber se em algum nível você não está tendo aquele tipo de comportamento com você mesmo e com as outras pessoas e principalmente com Jesus. E quando eu ouço o relato das pessoas fazendo loucura, eu automaticamente já faço uma autoanálise minha. E cai a minha ficha de que, na maioria das vezes, quando eu peco, eu sou desleal com Jesus. Entende? E quando eu sou desleal com Jesus, eu também sou desleal comigo mesmo. Porque eu me deixo ser dominado por um prazer. Eu me deixo ser dominado por uma tentação, eu me deixo ser dominado por aquele erro e automaticamente eu caio e eu erro em várias áreas da nossa vida. Então, você vê que um simples texto, que não é um simples texto, e sim a palavra viva de Deus, quando nós lemos ela e nós vamos lendo, parando, refletindo, ela vai saltando aos nossos olhos e vai nos atingindo de tal ponto que nós vamos sendo tocados de uma maneira tão forte que nós vamos tirando várias reflexões e aprendizado para a nossa vida. Então, humildade não tem nada a ver com pobreza. Pobreza é falta. Humildade é consciência de que precisa aprender. Ser pobre não significa que é humilde. Pelo contrário, tem muito pobre e arrogante. Ser rico não significa que também é humilde, porque tem muito rico soberbo. Humildade é a consciência plena de que você é incapaz naquela área, mas há uma sede dentro de você de buscar o verdadeiro conhecimento. Amigos não é aquelas pessoas que estão o tempo inteiro ao nosso redor. Amigos são pessoas que estão conosco no tempo da adversidade e elas nos dão uma oportunidade de sair do meio da pendura, da pindaíba, ok? E mais ainda, o verdadeiro amigo em Cristo Jesus é aquele que vai te trazer para perto de Jesus. Quando você olha para a vida do cara, você enxerga Jesus ou você enxerga mais um ser humano que vive de qualquer jeito e que não está nem aí para a fé. Então eu deixo essa reflexão aqui. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Não tenha medo de falar aquilo que você acredita. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão julgar, mas a opinião alheia
não paga conta, não paga boleto e não impacta a sua vida em absolutamente nada. Conheço várias pessoas que têm uma série de talentos, mas elas ficam paralisadas por conta de opinião alheia. Ah, não vou gravar porque o pessoal da minha comunidade vai ver, porque meu parente vai falar. Nenhum deles te deu R$1 quando você estava no fundo do poço. Essas mesmas pessoas que estão nos criticando hoje, quando nós atingirmos o resultado a qual nós desejamos, quando Deus fazer a roda gigante da nossa vida girar, vão ser as mesmas pessoas que vai dizer: eu sempre acreditei em você. Isso é comportamento humano, ok? E existem certos tipos de ambiente que nós temos que evitar. Principalmente ambiente de gente que se ofende com qualquer coisa e gosta de fofoca. Pula fora e você vai ver que a tua vida vai mudar da água pro vinho. Tamo junto, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos.